Olá, bom dia. Meu nome é Luiz, eu faço parte do grupo 3 da matéria de princípio de comunicação. Estou aqui para apresentar a nossa primeira prova. Meu grupo é formado pelos seguintes integrantes, certo? Na matéria nós temos esse sistema que nos foi dado pelo professor e nós vamos ter um sinal de GT que vai ser modulado, transmitido, demodulado e depois filtrado. E depois de filtrado, nós vamos ter o nosso resultado, que nós vamos ver qual foi o resultado, né? Depois de todo esse processo, nós vamos filtrá-lo e compará-lo, esse sinal de saída com o sinal de entrada. Nosso sinal de entrada é 1 elevado a menos 2t vezes o de t. Isso de t é para que nós tenhamos somente o sinal para tempo maior ou igual a zero, né? Ou seja, que ele seja causal, que ele possa ser criado no mundo real, com uma banda base de 200 Hz e uma frequência de 20 kHz. Nós vamos ter o nosso sinal, que vai ser modulado, depois transmitido. Para demodulá-lo, nós vamos pegar o y de t multiplicado por 2 cosseno de 2πf0t. Nós vamos ter esse resultado aqui do sinal demodulado e com isso nós podemos filtrá-lo e temos o resultado. A nossa questão 1, ela pede que a gente plote esse sinal G de t, né? E esse nosso sinal aqui, ó, de transmissão que nós vamos transmitir no canal, que é o sinal modulado. Ou seja, nós vamos pegar o G de t e multiplicá-lo por cosseno de 2πf0t. Esse é o resultado, mas nós temos o código aqui, certo? Primeiramente, nós vamos limpar toda a memória, fechar tudo, limpar o prompt de comando, fechar todas as janelas. Primeiramente, eu vou fazer a questão 2. A questão 2 pede para escolher o T0 até a CN0 e explicar o motivo da escolha de cada um. Se nós analisarmos o nosso G de T, né, nós temos ele aqui. Ó. Tá vendo que aqui pertinho de 2, aqui no 3 já não tem mais componentes significativos, são muito pequenas. Mas nós temos que quanto maior o T0, melhor. Por quê? Vamos analisar essa imagem aqui do meu próprio caderno, então os créditos são meus, né? Mas que eu tirei da aula do nosso professor Osmano. Por exemplo, se nós temos esse sinal de transmissão aqui, né? Ele tem um período tal, um tamanho tal, com um período aqui t0, certo? Quando nós fazemos a transformada de Fourier dele, nós temos esse sinal aqui, certo? No domínio da frequência. Porém, é impossível trabalharmos no computador, né, com esse sinal aqui que ele é contínuo no tempo, né? Nós não conseguimos fazer no computador isso. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar esse sinal aqui, transforma aqui, né? Que ele é periódico com o t tendendo ao infinito, né? Então, se eu pego esse t tendendo ao infinito, ele tende a ser aperiódico, mas ele continua sendo periódico, né? Lá no infinito. Nós vamos amostrá-lo no tempo, que vai ser o nosso g de kt, certo? E cada amostrazinha aqui, ó, dessa vai ser um TS, ó. A distância de cada um é o TS, né? Nós ainda temos o nosso T0 aqui, certo? Igual esse outro aqui de cima. Ele tem um T0, certo? E aqui nós temos ele amostrado. Quando formos fazer a transformada de Fourier, nós temos que quanto maior esse T0, melhor. Por quê? O nosso espectro da frequência aqui ele vai ficar mais denso, ou seja, ele vai ficar mais próximo do contínuo, sabe? Então, porque o F0 é o contrário do T0. Então, se eu tenho um T0 muito grande, eu vou ter um F0 muito grande. Ou seja, eu vou ter essa distância cada vez menor, né? Que aí eu vou ter aqui o G de F, a nossa transformada de Fourier do nosso tempo contínuo, e o G de F, a nossa transformada de Fourier do G de t. Né? Para fazermos a transformada de Fourier no computador usando o FFT, temos que tê-la mostrada no tempo, né? Porque é impossível fazer de um tempo contínuo, o computador não consegue. Né? Então, continuando, nós temos que nós sabemos o conhecimento aqui, e só que temos uma lei, uma equação que diz assim, que o nosso TS, que é a nossa
tempo de amostragem, né, o período de amostragem, ele tem que ser menor ou igual a 2, 1 dividido por 2b. O b é a nossa banda base. Então, nós vamos ter que o TS igual a 1 sobre 400. Só que, para utilizar a função transformada de Fourier, que é o FFT, nós temos que esse N0 aqui, ele tem que ser potência de zero. Não é obrigatório, mas se esse valor não, caso não seja, ele vai ser completado até que seja uma potência de 2. Então, o que eu fiz? Eu utilizei o T0 igual a 5.12, porque aqui em 5.12 ele também não tem mais componente significativo. Quanto maior o T0, melhor, então essa foi a escolha. T0 igual a 5.12, o TS utilizando a equação, e o nosso N0 vai ser a divisão do TS pelo T0 pelo TS. E vamos ter uma potência de 2 aqui. Para a gente poder plotar isso no gráfico, a gente precisa ter um vetor, né? Aqui é um tempo contínuo, né? Imaginemos que aqui não seja no computador, seja no tempo contínuo. Então tem infinitos valores aqui, nosso computador não consegue. Então o que nós temos que fazer? Fazer um vetor de tempo, que ele vai de 0 até n0 menos 1 vezes ts, ou seja, nós vamos de 0 até o 5.12, e de TS em TS, ou seja, nós vamos de a cada esse valor aqui, ó, se nós olharmos aqui, ó, no próprio código, nós vamos que esse TS vai ser igual a 0,0025 segundos, certo? Eu vou tirar isso aqui, porque senão vai dar erro na simulação. Então, a cada 0,0025 segundos, nós vamos ter uma amostra, certo? Temos aqui a frequência, temos aqui a declaração do nosso G de T, temos aqui o nosso Y de T, como vimos anteriormente. Aqui, ó, o Y de T, esse sinal aqui que vai ser transmitido no canal, é o nosso G de T vezes o cosseno, ou seja, é o sinal modulado. Aqui, ó, é o G de T vezes o cosseno. Por que esse pontinho aqui? É porque nós temos um vetor vezes um vetor. Então, nós temos que ter uma multiplicação ponto a ponto, né? Elemento por elemento. Então vamos criar aqui plotar o G de T e o Y de T. Primeiramente nós criamos uma figura com o nome de questão 1. O que é essa figura? Essa figura, se nós formos aqui no programa, tirarmos esse comentário e rodarmos, nós vamos ter aqui, ó, aqui, e plotarmos, nós vamos ter essa figura maior aqui com o nome de questão 1, certo? Vamos ter um subplot e outro subplot, né? Como nós podemos ver aqui no código, ó, subplot vai ficar duas separações na figura, aqui na posição 1. Nós vamos plotar no eixo X, vamos ter o T, no eixo Y vamos ter o G de T, o nome, né, de cada eixo e também o nome do subplot. Aqui, ó, esse daqui é o nome do subplot, esse daqui é o nome do outro subplot, né? Então, correto. Eu posso tirar aqui, posso comentar novamente, né, para que não nos atrapalhe. E o Y de T vai seguir a mesma lógica, certo? Eu vou criar um subplot, eu não preciso criar outra figura, porque a figura já foi criada. Todos os dois vão estar dentro dessa figura. Essa daqui vai estar na segunda posição aqui, ó. Ou seja, vai ficar aqui embaixo, né? E como o F0 é muito alto, a frequência de cosseno é muito alta, né? Porque o cosseno usa o F0 é 20K, então ele vai ficar muito semelhante ao nosso G de T, certo? Então, beleza. A questão 2, como eu já disse anteriormente, é a escolha de TS, T0 e N0, né? A questão 3, nós vamos ter que nós temos que plotar a transformada de Fourier de ambos os sinais. Quais sinais? Esse de entrada e esse de saída. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que amostrar esses sinais no tempo aqui, ó. Nós vamos pegar o G de T e amostrá-lo no tempo, que é o TS. Vamos ter o GK de T e a mesma coisa com o Y de T. Nós vamos pegar o Y de T e amostrá-lo no tempo com TS e vamos ter o YK de T. Só que nós temos que fazer um tratamento de descontinuidade. O que é isso? Quando nós fazemos a transformada de Fourier, ela vai
convergir para o ponto médio. Por exemplo, aqui ó, nós temos esse sinal. Antes de zero, ele era zero aqui. Ó. Então, ele vai de 0 para 1 de uma vez. Na transformada de Fourier, eu tenho que falar que nesse tempo zero aqui, ele é a média desse ponto, valor 1, com um ponto que era antes, que era 0. Então, vai ser meio. É isso que eu fiz aqui. Ó. Eu coloquei ó, o GK de 1 na primeira posição é meio de TS, certo? Aqui no programa temos a mesma coisa, certo? Então, quando fizermos a transformada de Fourier, ela vai para não ter erro, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai gerar as transformadas. O FFT é o GK de T e da mesma coisa o Y de Q, que é a transformada, vai ser o FFT de YK de T. Só que quando nós fazemos isso, nós temos uma função complexa, né? Um valor complexo, um retorno complexo. Nós não queremos isso. Primeiramente, nós tínhamos a fase, eu não quero ela, só quero a amplitude. Então, eu vou mandar do cartesiano para polar, né? To polar. Eu vou mandar o real e o imaginário. Eu vou pegar somente o real aqui, ó, né? Para eu plotar esse espectro de amplitude do G, deixa eu simular para nós podermos ver. Ó. Vou plotar aqui. Ó, esse daqui é o sinal descentralizado, é isso aqui que vai gerar. Nós precisamos ter a amplitude dele, precisamos ter o espectro de frequência, certo? Se nós quisermos ver corretamente como deve ser, eu tenho que recentralizar. Eu ainda vou falar isso para vocês. Ó, então recentralizei, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter a amplitude, né? Vai valer meio, certo? E também eu tenho o espectro aqui da frequência, de menos 200 a 200. Então, se formos aqui, ó, eu vou pegar o G de K, o GQ, eu vou pegar a amplitude dele, né? E aqui, ó, para eu poder plotar no gráfico igual eu mostrei, eu preciso ter essa variável aqui, que depois eu também preciso recentralizar ela. Então, aqui, eu peguei essa variável aqui, ó, certo? E depois eu tenho que recentralizar ela, que eu fiz aqui, ó. Então, ela está recentralizada. Aqui eu criei essa variável, certo? No domínio da frequência em radianos por segundo. E aqui eu recentralizei ela para poder plotar corretamente. Depois que eu peguei a amplitude dele, eu preciso recentralizá-lo, né? Porque senão vai mostrar aquele U. Eu não quero, eu quero ver esse daqui, ó, essa pontinha aqui. Então eu vou pegar esse código aqui, ó, certo? Eu vou pegar o começo do recentralizado, é o do meio para o final desse, da amplitude. E do meio para o final vai ser igual ao início até a metade da amplitude. A mesma coisa com Y, certo? Aqui eu vou ter os pontos de amostragem na frequência e agora eu posso plotar, né? Eu vou pegar esses pontos aqui, ó, que é esse aqui recentralizado, e também amostrado. E aí eu vou plotar aqui, ó, no domínio no eixo X a frequência e no Y que eu vou ter a amplitude recentralizada, que eu vou ter esse resultado aqui, ó, certo? Agora a questão 4. Nós temos aqui na questão 4, nós temos que plotar somente o y1 de t e o y1 de f. Esse sinal é esse daqui, ó. É o sinal modulado aqui. Não, é o demodulado. O y1 de t é o sinal demodulado. Então eu vou pegar o g de t, modular, transmitir no canal e depois eu vou demodular para poder filtrar. Então eu vou pegar esse sinal aqui, demodulado. O que é? É o y de t vezes 2 cosseno de 2πf0t. Então, aqui na questão 4, nós vamos ter o seguinte. Ó, eu vou pegar o y de t e multiplicar por 2 cosseno de 2πf0t, certo? Aqui é o código. Eu tenho todas as declarações anteriores, g de t, y de t, g de k, y de k, tal. E aqui embaixo, ó, na questão 4, eu tenho aqui, ó,
eu tenho a declaração do y de t, que é aquilo que eu falei, ó, o 2 vezes y de t vezes cosseno. Aqui eu estou amostrando ele no tempo, né, para eu poder fazer a transformada de Fourier. Aqui eu estou fazendo a tratativa no ponto de descontinuidade. Após fazer essa tratativa no ponto de descontinuidade, eu posso fazer a transformada de Fourier, que eu vou ter o YF. Vou pegar a amplitude novamente, vou recentralizá-lo e agora eu posso plotar, né? Porque eu já tenho todos os valores que eu quero, o y de t, e após fazer a transformada de Fourier eu tenho também ela. Então eu vou plotar e eu vou ter esses valores aqui, ó. Que não tem, então vamos mostrar aqui no código. Ó. Vou aqui na questão 4, plotar, já está recentralizado. Ó, então nós temos a amplitude dele foi para 2, correto? E da mesma maneira o espectro no domínio da frequência também foi para, dobrou, de meio foi para 1. Então nós temos aqui o 2, né, a amplitude modificou, e aqui nós temos 1 para 1. Nós podemos aqui mostrar os pontos de amostragem modificando somente aqui no código. Ó. Ao invés de um tracinho, eu posso colocar uma bolinha. Aí eu vou mostrar o gráfico amostrado. Se nós temos um zoom, quer ver? Ó, nós temos os pontinhos agora que são formados, tá vendo? Correto, então. Eu posso comentar novamente para mostrar a próxima questão, né? Então, pronto. A questão 4 concluída. A questão 5, temos que determinar a expressão matemática da H de f. O que é o H de f? Vocês me perguntam. Temos que é o filtro, né? É o filtro aqui, ó. Nós temos o sinal, né, demodulado, agora temos que filtrá-lo para depois termos o resultado final. Se formos olhar aqui, esse daqui está no domínio da frequência, mas quando nós vamos fazer o filtro, lá embaixo eu vou explicar melhor, mas o filtro ele funciona da seguinte maneira. No domínio do tempo eu vou fazer uma convolução entre esse e esse. No domínio e pela propriedade do Fourier, uma convolução no tempo é a mesma coisa de uma multiplicação no domínio da frequência. É isso que eu vou fazer, pois é mais fácil para nós. Então, aqui na questão 5, ó, eu tenho que fazer a expressão matemática de H de f, que aqui eu tenho a frequência de corte, eu tenho a relação do A. Pode ser tanto R sobre L ou 1 sobre RL. Fazendo essas contas aqui, eu vou ter que a frequência de corte aqui, né? O A vai ser o 40 πk, certo? Aqui eu vou modificar aqui o A, ele vai valer isso aqui, ó, 2π vezes 20k, vai valer 40 πk. E aqui o J, a mesma coisa, certo? Essa expressão matemática. Nós vamos ter esse resultado aqui no domínio do tempo e vamos ter esse no domínio da frequência. Para mostrarmos de uma maneira muito simples, muito clara, o que é o nosso filtro. Temos uma propriedade que nos diz assim, no domínio da frequência, se nós temos esse quadradinho aqui, um pulso unitário, nós vamos ter no domínio do tempo uma função sinc. Aqui, se nós analisarmos, nós temos uma função sinc. Ó. Aqui, para ficar de maneira mais clara, eu posso mudar aqui de pontinho, eu posso colocar um tracinho aqui, que vai mostrar contínuo. Ó, então, eu vou pegar aqui o zoom, vou pegar aqui, ó. Tá vendo que nós temos um sinc aqui, ó, certo? Então, se nós temos um pulso unitário na frequência, nós temos uma função sinc no domínio do tempo, correto? Então, muito bom. Deixa eu comentar aqui novamente, certo? Então, aqui nós temos um sinc no tempo e esse quadradinho no domínio da frequência. Como que nós vamos fazer aqui? Ó? Aqui embaixo nós temos o filtro. Ó. Questão 5, definindo o filtro. Nós temos a largura de banda B, né? Que ela é 200, ou seja, de 0 até 200. No total vai ser 407, de menos 200 a 200.
Estamos definindo a frequência de amostragem novamente. Esse carro já foi criado lá em cima, né? Esse FS é a frequência, no domínio da frequência também, como eu mostrei aqui, ó. Esse FS aqui, ó. Tá vendo? O TS é a distância entre cada amostra. Aqui eu estou criando o filtro. Como que eu vou criar o filtro? Para eu poder criar o filtro, eu tenho que pegar um vetor do mesmo tamanho de FK, que são as amostras de frequência, né? E aqui eu vou escrever o filtro. É o seguinte, no domínio do tempo, cadê? Tá aqui, ó. Vou mostrar novamente aqui, ó. Nós temos um sync aqui, o quadradinho. Vocês estão vendo que o MATLAB ele mostra dessa maneira aqui, ó. Então, dessa mesma maneira, o nosso filtro vai ser mostrado assim, ó. Eu vou criar aqui ao vivo. Eu tenho aqui. O meu filtro, ao invés de mostrar ele da seguinte maneira assim, ó. Eu tenho uma função aqui. Ó. Não é isso que eu quero. Eu tenho uma função aqui. E ao invés do meu filtro vir aqui, ó, e filtrar todas as componentes, no MATLAB ele vai ser mostrado o seguinte: nós temos, ao invés de mostrar isso aqui, o MATLAB vai mostrar isso aqui, a metade aqui, aí eu tenho a distância entre eles e aqui, ó. É isso que o MATLAB vai me mostrar. Então eu não posso pegar o filtro aqui, ó, certo? Eu tenho que pegar o filtro aqui, ó, essa parte. Depois que é a frequência de corte, é o B aqui, ó. É o B. Isso eu não dei conta de fazer, mas é o B. E aqui novamente é o B menos a frequência máxima aqui, ó. A frequência de corte. E aqui é o B. Eu vou pegar aqui vai ser a frequência máxima, frequência de corte menos a frequência máxima. Certo? A frequência máxima menos a frequência de corte. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos declarando aqui, ó. Cadê no código? Aqui, ó. Menor que o B sobre 2, vamos ter meio. E maior que B sobre 2, dividido B por 2B menos B dividido por 2 é meio também. É isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. Aqui nós temos a frequência de corte, aqui nós vamos ter a frequência máxima e a frequência de corte. É isso que nós temos. Declarei o filtro, porém, temos aqueles pontos de descontinuidade também. Como assim? Tá vendo que aqui estava 1. Chegou aqui na frequência de corte, no B sobre 2, caiu para 0. Então aqui nós temos um ponto de descontinuidade. Aqui a transformada de Fourier ela tem que saber o que ela tem que fazer, ou seja, ela vai convergir para o ponto médio. Nós vamos falar isso. E da mesma coisa aqui, ó, ela vai convergir para o ponto médio. É aqui que eu estou fazendo isso, ó. Aqui na frequência K, né? Na frequência K é igual a B sobre 2, eu vou colocar o meio de B sobre 2. Aqui, ó. Eu vou colocar valendo meio, que é o ponto médio. E aqui a mesma coisa, ó. Naquele outro ponto aqui na frente, ó, ele vai valer meio. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Após fazer isso, a tratativa dos pontos de descontinuidade, eu vou poder pegar a amplitude, vou poder recentralizar, eu vou poder fazer a transformada inversa de Fourier para achar o AKK. Por quê? O filtro, nós definimos ele no domínio da frequência aqui, ó. A razão de que eu defini ele aqui, ó, como um quadrado. Só que agora nós queremos também achar ele no domínio do tempo, ou seja, é essa função sinc aqui, ó. Nós achamos ele no domínio da frequência já, mas eu quero achar essa função sinc. O que eu faço? Se para me achar no domínio da frequência eu faço transformada de Fourier, no domínio do tempo eu faço o contrário. É a inversa da transformada de Fourier. IFFT de H de T. Para eu poder plotar, eu tenho que pegar o H de T. O H de T, né? Eu vou pegar o HK dividido por TS. Por quê?
O H de K não era o H de T dividido por T. O H de K é igual a TS vezes o HT vezes TS. Então, meu HT vai ser o HK dividido por TS, ao contrário um do outro. E aqui eu vou poder plotar os dois, ó. Que vai ter esse resultado aqui, certo? Ok. Passamos para a próxima questão. A questão 6. Qual é a questão 6? A questão 6, nós temos que, na maneira mais fácil, mostrar um sistema, né? Aqui no grupo 3. Nós temos que o nosso sistema agora, ele foi filtrado, nosso sinal foi filtrado. E eu quero mostrar esse filtro. O que eu vou fazer? Que nem eu falei. No domínio do tempo é uma convolução, no domínio da frequência é uma multiplicação. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui no código mesmo. Ó, eu vou ter que o meu sinal de saída no domínio da frequência é o meu filtro vezes o meu sinal de entrada que está entrando aqui, ó. Ou seja, o sinal de entrada é esse vezes esse, ó. É isso que eu fiz, certo? Esse resultado aqui é complexo, como eu já disse antes. Eu vou pegar a amplitude dele, vou recentralizá-lo e achei no domínio da frequência. E eu quero achar no domínio do tempo, então eu vou fazer a transformada de Fourier inversa. A transformada inversa para me achar no tempo aqui certinho, amostrado, né? Eu vou dividir por TS. Agora eu posso plotar aqui, ó. Eu vou ter os dois. Eu vou ter a minha saída GT. Tá vendo que ela tem uma variaçãozinha, né? Tá vendo que ela tem algumas variaçõezinhas, né? Por causa do filtro, ele não consegue filtrar totalmente, né? Nós podemos fazer uma tentativa até mais como é que fala? Mais minuciosa, mas tá vendo que ela tem uma ondulação muito pequena aqui, ó. É por causa daquela multiplicação. E aqui no domínio da frequência, o espectro meio, como já era de esperar. E certo, essa questão eu tinha que fazer isso. Mostrar essa saída aqui, ó. Nós temos aqui novamente, nós tínhamos que mostrar a saída, que era o resultado do filtro. Na próxima questão, na última questão, nós temos que comparar o sinal recuperado com o sinal de entrada. Então vamos fazer aqui nessa próxima questão aqui, ó. O que eu fiz? Eu plotei o primeiro gráfico que nós tínhamos, o G de T, aquele de entrada puro, né? E aqui nós temos o de saída, que é o G1 de T, que é esse aqui, ó. O G1 de T é o nosso G de K dividido por TS, que é a transformada inversa Fourier do nosso filtro aqui, do nosso resultado do filtro. Então eu vou plotar os dois. O resultado será, nós temos a nossa entrada, o nosso sinal de entrada, certo? Amplitude 1. E aqui nós temos o nosso sinal recuperado, ele é muito próximo do nosso sinal de entrada, certo? Aqui ó, nós temos uma pequena variaçãozinha aqui para cima. Temos o nosso, ó, eu posso até colocar contínuo aqui para ficar um gráfico mais bonitinho. Ó. Ele tem uma pequena ondulação. Essa ondulação vai se tornando cada vez menor, né? Aqui, ó. Tá vendo que temos uma ondulaçãozinha muito pequena. Então o nosso filtro foi muito eficiente, né? Isso para nós é uma consideração muito boa. O filtro fez o seu trabalho, ele fez uma filtragem correta. E esse é o resultado da nossa prova, certo? Nós tínhamos aqui que na questão 7 fazer mostrar, né, essa comparação dos nossos dois sinais de saída, né, do nosso filtro, nossa entrada e nossa saída. Então é isso, eu agradeço a todos, né, por ter nos acompanhado. Um abraço a todos, né? Passem bem e até a próxima.